Olá, bem-vindos ao canal da MG Treinamentos. O vídeo de hoje é sobre Estado do Rio de Janeiro cobra retenção do diferencial de alíquotas ST com base dupla. Levando em consideração a Constituição Federal, o artigo 146, inciso 3, determina que cabe lei complementar trazer um modelo nacional de um determinado tributo, trazendo quem são os fatos geradores, contribuintes, base de cálculo, as regras gerais. E se tratando de ICMS, não é diferente. Apesar do ICMS ser de competência estadual, existe lei complementar, que é o 8796, que traz um modelo nacional trazendo seus fatos geradores, contribuintes, base de cálculo, princípio da não cumulatividade e, principalmente, as regras do regime de substituição tributária entre os artigos 6º a 10, sendo que, quando os estados instituírem o ICMS através de lei ordinária no seu espaço territorial, deveriam absorver essas regras previstas na Lei Complementar 8796 para haver uma uniformidade nacional de regras. E tanto é assim que o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal estabelece que cabe lei complementar trazer um modelo nacional do ICMS, trazendo as suas regras gerais e principalmente as regras do regime de substituição tributária do ICMS. O artigo 6º, parágrafo 1º da Lei Complementar 87 determina que o regime de substituição tributária do ICMS se aplica nas operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes, mas estabelece ainda, inclusive, o valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e interestadual nas operações que destine bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, que seja contribuinte do imposto. Então, esse artigo 6, parágrafo 1º, estabelece a retenção do diferencial de alíquotas. Na realidade, quando ele trata da retenção do diferencial, leva em consideração o diferencial de alíquotas previsto lá no artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da Constituição Federal. Então, o diferencial de alíquotas foi uma regra prevista na Constituição Federal com o intuito de compensar a possível perda de receita do estado de destino, tendo em vista que esse contribuinte está adquirindo para uso final. Contribuinte localizado no estado de origem, ficar o estado dele, que é o estado produtor, somente com a alíquota interestadual, e o estado de destino somente com a diferença de alíquotas. E essa diferença de alíquotas só pode ser utilizada sobre a mesma base de cálculo que foi utilizada para recolher o imposto no estado de origem, senão não seria diferencial de alíquota e sim outro valor. Então, quando a mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária, havendo acordo entre o estado de origem e de destino através de convênio ou protocolo, o contribuinte no estado de origem é o responsável pela retenção e recolhimento desse diferencial de alíquotas para o estado de destino, se o contribuinte lá localizado adquirir para uso e consumo o ativo mobilizado. Ocorre o seguinte: a princípio, se você pegar o artigo 2º, parágrafo 5º do livro 2 do regulamento do ICMS, o fisco do Estado do Rio de Janeiro orientava o contribuinte em utilizar a base única, como previsto lá na Constituição Federal, a figura do diferencial de alíquotas. Então, nesse exemplo aqui, utilizando a base única, esse fornecedor que vende lâmpadas, que está sujeito ao regime de substituição tributária, para um consumidor final, contribuinte do ICMS localizado no Rio, ele vende 100 lâmpadas ao valor unitário de R$ 5,00, a base de cálculo do ICMS próprio é 500, a alíquota interestadual 12 e o ICMS próprio 60.
A base da retenção do DIFAL vai ser 500, que é a mesma base de cálculo que foi utilizada para recolher o ICMS no estado de origem. E vai jogar sobre essa base de cálculo de retenção do DIFAL o diferencial de alíquota, que é a alíquota interna de 20 menos a alíquota interestadual de 12, que resulta num DIFAL de 8% sobre 500 de base, no valor de DIFAL de R$ 40. Só que esse dispositivo legal está prejudicado de acordo com o novo manual de ICMS-ST constante no portal da Cefaz do Rio e com base em consultas respondidas pela Superintendência de Tributação do Estado do Rio de Janeiro a partir do mês de agosto. O convênio 142 de 2018, que revogou o convênio 52 de 2017, estabelece o seguinte: tratando-se de operação interestadual com bens e mercadorias submetidos ao regime de substituição tributária destinada a uso, consumo ou ativo do adquirente, a base de cálculo do imposto devido será o valor da operação interestadual adicionado do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna a consumidor final estabelecida na unidade federal de destino para o bem ou a mercadoria e a alíquota interestadual. Entende-se que houve ratificação tácita da Cefaz do Rio de Janeiro, porque após a publicação no Diário Oficial da União deste convênio, passou 15 dias, o Estado não se pronunciou expressamente, então entende-se que houve ratificação tácita. Mas antes de entrarmos nas regras de cálculo da retenção do diferencial de alíquotas com base na cláusula 12ª deste convênio, é importante mencionarmos que esse convênio revogou o convênio 52 de 2017, que havia estipulado na sua cláusula 14ª uma fórmula para cálculo da retenção diferencial de alíquotas, e essa cláusula havia sido suspensa por essa ação direta de inconstitucionalidade, que é a DI 5866. Inclusive, essa DI, julgado extinto o processo em julgamento do mérito, tendo em vista que essa ação direta de inconstitucionalidade havia suspendido várias cláusulas do convênio 52 de 2017, o objeto dessa DI era o convênio esse que foi revogado pelo convênio ICMS 142 de 2018. Inclusive, essa cláusula 12ª é a cópia da cláusula 12ª do convênio 52 de 2017, sendo que esse convênio não traz a mesma fórmula da cláusula 14ª do convênio 52 de 2017, mas manteve a cláusula 12ª, que, utilizando ali a íntegra do texto, a gente pode concluir que vai ser utilizada a base de retenção do DIFAL, o mesmo valor da operação de venda do fornecedor, só que vai pegar a alíquota interna do estado de destino, no exemplo aqui o estado de destino é o Rio, então a alíquota interna é 20, menos a interestadual, resultou num DIFAL de 8%, só que esse 8% vai ser adicionado à base do DIFAL, onde eu vou usar a fórmula 1 menos a alíquota, que vai dar o fator 0,92. A base da retenção é 500, que é o valor da operação da nota do fornecedor, dividido por 0,92, adicionei o DIFAL dentro da base. A base ficou em 543,48 vezes o diferencial de alíquotas, resultou num DIFAL de 43,48. Ainda assim, entendo que é inconstitucional essa cláusula 12ª do convênio ICMS 142 de 2018, porque está passando por cima da Lei Complementar 87 de 96, que diz que a retenção é o diferencial de alíquotas. E, como eu falei anteriormente, de acordo com o artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal, cabe lei complementar dispor sobre base de cálculo de tributo e não
convênio. Pois bem, em consulta no Fale Conosco da Cefaz do Rio de Janeiro, haviam respondido que o Rio tinha ratificado o convênio 142 de 2018, utilizando essa cláusula 12ª deste convênio 142 de 2018. Só que é o seguinte, nós vamos ver mais adiante que o Estado do Rio de Janeiro está usando a mesma fórmula da cláusula 14ª do convênio 52 de 2017. Este convênio, quando trouxe essa cláusula 14ª, ele, na realidade, queria nacionalizar regras que vários estados já estavam utilizando a partir de 1º de janeiro de 2016, no sentido de estabelecer que a metodologia de cálculo do DIFAL, fórmula de apuração, montante do próprio imposto, conforme a alíquota interna da unidade de destino, integra a base de cálculo para fins de apuração da retenção do DIFAL. A inclusão do montante do próprio imposto no DIFAL, ou seja, esses estados que usam base dupla de acordo com a cláusula 14ª do convênio ICMS 52 de 2017, convênio esse que foi revogado, só que vários desses estados já existia isso nos seus regulamentos, e esses regulamentos continuam em vigor. No é caso do Rio. O Rio, como eu falei anteriormente, o dispositivo que tratava de base de cálculo de retenção do DIFAL tratava da base única. Só que esse convênio 52 de 2017 queria nacionalizar essa base dupla, em que vários estados pegam a base de cálculo utilizada pelo fornecedor, retiram a alíquota interestadual de dentro daquela base e aplicam a alíquota interna do estado de destino, para aí começar a aplicar as regras do diferencial de alíquotas. Contudo, a inclusão do montante do próprio imposto no DIFAL faz com que a base não espelhe o valor da operação interestadual, ou seja, o valor pago pelo comprador, nele já incluído o ICMS por dentro, que é o ICMS próprio do fornecedor, calculado com a alíquota interestadual. A consequência é que o DIFAL incida sobre um montante superior ao valor real da operação, ocasionando majoração da base de cálculo e, consequentemente, imposto a pagar. Então, é importante frisar que essa cláusula 14ª do convênio 52 de 2017 trouxe esta fórmula aqui para calcular a retenção diferencial de alíquota, sendo que essa cláusula 14ª havia sido suspensa pelo Supremo Tribunal Federal através da ADI que eu mencionei anteriormente. Depois, esse convênio 52 de 2017 foi revogado pelo 142 e essa ADI perdeu o seu objeto e foi extinta sem julgamento do MEC. É importante frisar que se você for no portal da Cefaz do Estado do Rio de Janeiro e baixar o manual do ICMS-ST, esse novo manual foi introduzido a partir do mês de agosto, o Estado do Rio de Janeiro está utilizando a mesma fórmula prevista na cláusula 14ª do convênio 52 de 2017, convênio esse que foi revogado. Entende o Estado do Rio de Janeiro que a operação interestadual na entrada de mercadorias destinadas a uso e consumo ativo permanente do adquirente, o valor a recolher será calculado mediante aplicação do percentual relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual sobre a respectiva base de cálculo, considerando que ICMS é imposto que integra a sua própria base. Desta forma, em relação aos bens e mercadorias submetidos ao regime de substituição tributária destinados a uso, consumo ativo fixo do adquirente, o imposto a recolher por substituição será o valor calculado conforme esta fórmula aqui. O Estado do Rio de Janeiro, nas consultas respondidas pela Superintendência de Tributação a partir do mês de agosto, nós vamos verificar quais são as consultas,
entende que a cláusula 12ª do Convênio 142, no momento que determina que a base de retenção do default tem que ser adicionado diferencial de alíquotas e conciliando que o ICMS, o imposto calculado por dentro, tem que aplicar dentro da base do default a alíquota interna do Estado do Rio de Janeiro, retirar a alíquota interestadual aplicada na operação interestadual dentro da base de cálculo da nota do fornecedor e aplicar a alíquota interna do Estado do Rio de Janeiro, resultando numa base dupla, como nesse exemplo. Usando os mesmos valores que eu usei no exemplo 1, base única, no exemplo 2, base de retenção do default de acordo com a cláusula 12ª do Convênio 142. O fornecedor vendeu por R$500, o ICMS próprio dele é 60, de acordo com a fórmula do Estado do Rio de Janeiro, o fornecedor vai ter que tirar desses R$500 o seu ICMS próprio, então diminuir de 60, resultando numa base de 440, e vai jogar sobre essa base a alíquota interna do Rio, usando a fórmula 1 menos 20%, que vai dar 0,8. 440 dividido 0,8 resulta numa base de retenção do default de 550 vezes 20, que vai resultar em R$110, menos o ICMS próprio do fornecedor, que foi calculado em cima de uma base menor, 500 vezes 12, 60. Então, é 110 menos 60, resultou num default bem maior de R$50. Acredita o Estado do Rio de Janeiro que, na realidade, está equalizando o preço final, porque se compra de outro estado, o preço é menor, no caso 500, porque está embutido no preço o ICMS próprio do fornecedor, aplicando a alíquota de 12. Já se o comprador aqui compra de um fornecedor de dentro do estado, vai comprar com uma base de 550, porque está com a alíquota interna do Rio. Então, para não ter concorrência com o fornecedor do Estado do Rio de Janeiro, entende a Cefaz Rio, através da Secretaria de Fazenda, seja através de consulta respondida pela Superintendência de Tributação ou através do manual de ICMS-ST, está equalizando o preço da mercadoria. Tanto faz comprar de fornecedor de dentro ou de fora do estado, que o preço seria o mesmo. Só que isso está passando em cima da regra maior, não está levando em consideração o artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da Constituição Federal, que o intuito do DIFAL não é isso. Na realidade, essa fórmula mais parece uma margem de valor ajustada, querendo equalizar o preço final do produto, para que o preço praticado pelo fornecedor de dentro do estado seja o mesmo praticado pelo fornecedor de fora do estado. Mas o intuito do DIFAL não é isso, é a repartição de receita entre o estado de origem e o de destino. O estado de origem, produtor, fica com a arrecadação da alíquota interestadual, o estado de destino com a diferença de alíquota. A diferença de alíquota só pode ser sobre a mesma base de cálculo da operação praticada pelo fornecedor, senão seria outro imposto não diferencial de alíquotas. E, para concluir, aqui no manual lá da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, é lógico que ele bota o exemplo com outros valores, mas aqui, levando em consideração os valores que eu coloquei neste exemplo, a base de cálculo do imposto devido por substituição vai ser 550, sendo 500 o valor da operação e 50 o diferencial de alíquotas. Por fim, eu trago aqui para vocês a consulta 61 de 2019 e 65 de 2019, publicadas a partir do mês de agosto de 2019, trazendo esse novo entendimento da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro com relação ao cálculo da retenção do diferencial de alíquotas a favor do Estado do Rio de Janeiro, utilizando base dupla, utilizando a mesma fórmula da cláusula 14ª
4ª do Convênio 52 de 2017, convênio esse que foi revogado. E nessas consultas determina o seguinte: portanto, verifique-se matematicamente que o uso da fórmula descrita nessa resposta de consulta proporciona isonomia entre operações internas e interestaduais de forma a equalizar a incidência do imposto nas distintas operações, tendo em vista a diferente carga tributária entre operações em questão. Todo esse conteúdo está dentro do curso online de substituição tributária do ICMS-RJ, curso esse que em breve estaremos disponibilizando no nosso site. Vou deixar no box aqui o endereço do nosso site. Será um curso online com 20 módulos, trazendo todo o passo a passo da substituição tributária. Cada módulo é dividido em mini aulas, bem eficazes, trazendo cálculos, conceitos, emissão dos documentos e escriturações na EFD. Gostaram do vídeo de hoje? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu comentário aqui. Até a próxima dica da MG Treinamento.